Demorado para começar a gravar. Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, vamos começar mais uma das nossas aulas de estudos avançados na geografia, aqui do programa de pós-graduação em geografia. Agora já encaminhando para o final, né? Depois de um semestre intenso de debates que se atravessavam, que se complementavam em alguma medida, a gente começa a chegar no final da nossa disciplina. Hoje, com uma aula intitulada Política de Escalas e Hidropolítica na América do Sul, o caso da Bacia do Prata, uma atividade que, uma aula, portanto, que vai ser conduzida pelo professor Luiz Paulo Batista Silva, né, do qual eu já agradeço imensamente por topar vir fazer essa conversa aqui com a gente. E o professor Luiz Paulo, ele é professor aqui no programa de pós-graduação em Geografia, mas ele é formado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez o seu mestrado e o seu doutorado também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de Geografia, né? E com estágio sanduíche na University of East Anglia. Em inglês a gente tenta mais ou menos, viu, Luiz? Toda vez aparece um austríaco, um francês, aí eu sempre me enrolo, lá no Reino Unido. E atualmente ele é professor do Departamento de Geografia aqui da Universidade Federal da Bahia, né? Fez um estágio pós-doutoral no Departamento de Geografia da USP, né, onde aprofundou um pouco das temáticas, junto com o professor Wagner Ribeiro, enfim, e da qual agora traz, né, a sua experiência na área de geopolítica, de geografia econômica e geografia ambiental, né, aqui para a UFBA, onde ele atua principalmente nos temas de zona de fronteira, interações transfronteiriças, governança dos recursos hídricos, bacia hidrográfica transfronteiriça e América do Sul. Luiz, obrigado. A aula é toda sua. Fique à vontade. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todas, a todos. É um prazer, na verdade, acho que é a minha primeira aula na pós-graduação, desde quando eu ingressei na pós-graduação de Geografia aqui da UFPA, então é uma honra estar com vocês aqui hoje. Bem, eu vou colocar aqui a apresentação para fazer... Eu me apresento também. Janela. Beleza. Então, gente, antes de começar a apresentação em si, eu queria contextualizar um pouco, que eu acho que é interessante até, né, para discutir como é que surge uma pesquisa, né? Surge a questão de pesquisa. Esse tema da hidropolítica, eu tenho pesquisado detidamente sobre essa questão desde o início do meu doutorado, em 2013. Então, de 2013 até hoje, eu tenho desenvolvido as pesquisas sobre compartilhamento de recursos hídricos, conflitos, cooperação em áreas de fronteira. E esse tema de pesquisa surgiu ao longo, anteriormente à minha tese, eu já trabalhava junto a um grupo de pesquisa, o Grupo RET, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenado pela professora Eliosório Machado, que tem como principal interesse compreender, analisar as interações fronteiriças do Brasil com seus vizinhos. Não só do Brasil, mas dos países da América do Sul, né? Então, na graduação, no mestrado, eu fiz pesquisas mais relacionadas ao comércio internacional, principalmente na fronteira do Brasil com a Bolívia, na região do Pantanal, ali, Corumbá, Porto Soares. E ao longo dos trabalhos de campo, dos estudos, né, ao estar ali no Pantanal, uma questão que sempre aparecia nas entrevistas, nas discussões relacionadas à segurança pública, relacionadas à qualidade de vida da população, também as questões geoeconômicas daquela região, principalmente relacionadas à hidrovia do Paraguai, era a preocupação com os recursos hídricos, o compartilhamento dos recursos hídricos naquela região do Pantanal. Uma região que, bem, esses últimos 2 anos a gente tem visto com uma feliz frequência, né, a questão das queimadas, a perda de áreas alagadas,
a degradação do bioma pantanal, e é um processo que já vinha correndo desde aquela época, nos inícios dos anos 2000, com a expansão da soja nas cabeceiras do Rio Paraguai, etc. Então, a partir de 2013, eu quis me dedicar a esse tema do compartilhamento dos recursos hídricos em áreas de fronteira. Ao delimitar esse objeto, né, as interações políticas voltadas para a gestão dos recursos hídricos na fronteira, a bibliografia, a literatura do tema acabam tendo uma origem muito maior assim, no campo das relações internacionais, da governança dos recursos comuns, o que me deixava um pouco ali agoniado, um pouco ali insatisfeito, porque meu interesse era na fronteira. Como é que as populações separadas ali pelo limite internacional lidam ao terem que compartilhar recursos que estão sendo degradados ou que estão sujeitos à poluição, e que é um recurso tão vital quanto a água, né? Então, isso acabou gerando uma série de inquietações que eu vou apresentar para vocês e saber também trazer para a discussão. Mas, primeiro, então, eu vou apresentar o panorama dessa questão das águas transfronteiriças para, a partir daí, entrar na questão do estudo de caso na Bacia do Prata, e na América do Sul, mais especificamente na Bacia do Prata. Bem, eu tô aqui olhando a apresentação, né? Então não estou vendo o chat, então, se qualquer coisa, gente, alguma coisa que não entendeu, por favor, só abrir o microfone e fiquem à vontade, beleza? Então, primeiro, o contexto dessa problemática do compartilhamento de recursos hídricos, né? O compartilhamento de recursos hídricos entre diferentes países não é uma exceção, mas sim a regra, né? Porque esse parágrafo, né, que estima que 60% da água superficial do planeta, ou seja, água na superfície terrestre, né, sem contar os aquíferos ou calotas polares, está localizada em bacias hidrográficas compartilhadas por 2 ou mais países. Abastece cerca de 40% da população mundial e cobre 47% da superfície terrestre, né? Seguindo, no mundo, né, aí depende muito da escala cartográfica do mapeamento, né? Mas estima-se em torno de 286 bacias hidrográficas, que envolvem 151 países. Enfim, alguns países têm a maior parte do seu território no interior de bacias hidrográficas compartilhadas. Então, há uma grande diversidade aí de situações políticas, ambientais, para o compartilhamento dos recursos hídricos, né? Então, como eu disse, né, essa situação da distribuição do território dos estados nacionais em justapostos a bacias hidrográficas compartilhadas é a regra. Então, a gente vê alguns continentes, né, o continente africano, com diversas bacias que cobrem grande parte de territórios nacionais, a Europa com muitas bacias com pequena extensão, mas que atravessam vários países. A bacia do Rio Reno, por exemplo, atravessa, se não me engano, 8 ou 9 países. Bem, aqui na América do Sul, a gente tem a bacia amazônica, que ocupa território de Brasil, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia, 5 países. E essa realidade, né, essa distribuição das bacias hidrográficas ao redor do mundo, ensejam, né, colocam o desafio, né, a gestão desse recurso compartilhado. Aí surge a preocupação de como é que é feita as estruturas políticas construídas para fazer esse compartilhamento, né? Um outro complicador aí é que cerca de 30% dos limites internacionais dos estados modernos, né, dos estados nacionais modernos, são demarcados por rios, por cursos d'água, né? Porque pode ser grandes rios, como o Rio Solimões, o Rio Madeira, né, que divide o Brasil da Bolívia, ou pequenos riachos também, na fronteira do Brasil com a Argentina, que tem pequenos riachos que demarcam o limite internacional.
essa realidade, principalmente na América do Sul, na África e na Ásia, tem muito a ver também com o passado da colonização desses continentes, né? Se a gente for ver na geografia histórica exatamente da conquista e do processo de colonização e demarcação dos territórios coloniais ao redor do mundo, os rios, assim como outros elementos da paisagem, as montanhas, desertos, mas principalmente os rios, foram muito utilizados enquanto elementos da paisagem para fazer a demarcação de territórios, jurisdições políticas, né? E sendo que a América do Sul é o continente com a maior proporção de limites internacionais demarcados a partir de rios. Cerca de 60% dos limites internacionais na América do Sul são rios, né? E isso, então, coloca esses rios no cerne das relações políticas entre estados nacionais vizinhos, que têm que compartilhar essas águas, né? Parênteses, a gente costuma falar, isso é mais a bibliografia do direito internacional, né? Basicamente duas formas que essa relação entre rios e limites internacionais podem ser feitas, né? Rios sucessivos, né? Quando o rio ele atravessa o limite internacional, então, ou seja, ele está no território de um país, atravessa o limite e passa para o território de outro país, e rios consecutivos, quando o rio demarca o limite entre os dois países. Isso demanda também, né, gera diferenças na forma de gerir esse rio compartilhado entre dois países. Se é um rio que atravessa o limite internacional, a priori, o país que está montante teria, numa ideia mais de um realismo político, né, teria a completa soberania no uso dos seus recursos. E o país que está a jusante estaria aí à mercê do país que está montante para fazer o que ele quisesse com a água, que está correndo sobre o seu território soberano. Mas ao longo da história foram surgindo diversas formas de lidar com esse problema, né? De lidar com essa questão de que não permitir que um país que está montante contamine toda a água, utilize toda a água, prejudicando quem está águas abaixo, né? E também, outro parênteses também, acho que uma outra elucidação, outro esclarecimento para fazer quando a gente for falando, a diferença de limites e fronteiras políticas, né? No geral, na geografia política, né, o limite territorial é a linha demarcadora da jurisdição política de um Estado. E essa linha é acordada por meio de tratados internacionais entre países, né? Então, você vai ter lá a descrição, né? Seja uma descrição astronômica ou geodésica, de qual é a formação do limite político, e depois os países, né, comissões dos dois países vão lá e demarcam esse limite internacional, demarcam essa linha no terreno para que seja visível, né? Coloca marcos, coloca lá um marco de um limite internacional. Quando eu falo de fronteira, eu estou falando de um outro conceito da geografia política. A fronteira é marcada muito mais por esse espaço de interação geográfica de diferentes elementos sociais, né? Trocas econômicas, trocas culturais, trocas, já falei, comerciais, que eu falei que era um interesse antes de tratar dos recursos hídricos, mas também trocas aí, influências mútuas na política ambiental, por exemplo, que é um tema importante aqui para quando a gente fala de hidropolítica, né? Então, e para mais um ponto para a gente analisar esse contexto desse problema do compartilhamento dos recursos hídricos, ainda uma observação mais contextual, a gente vê essa grande diversidade de contextos ambientais, né? De características ambientais do planeta. Bem, esse mapa está mostrando a média de meses por ano de escassez de água azul. A água azul é a água superficial, a água presente nos rios, nas geleiras também, é a água mais facilmente utilizada, né? Mas também a água dos aquíferos,
é diferente da água verde, né, que é a água presente na umidade da vegetação ou na umidade do ar. Então, há uma diferença aí nessa capacidade de acessar essa água, né? A água azul, geralmente, é a água que é mais utilizada para os diversos usos da água, seja consumo humano, indústria, irrigação, né? Então, a gente vê uma grande diversidade. Se a gente tentar justapor esse mapa com o mapa das bacias hidrográficas, a gente vê uma grande diversidade de condições ambientais nas quais esse compartilhamento de águas ocorre, né? E aí surge a questão exatamente de como é que esse tema, essa relação política criada pela justaposição de bacias hidrográficas com a delimitação dos estados nacionais, ou seja, dos limites internacionais, a possível emergência de conflitos pela água. Bem, a partir da década de 90, principalmente, né, então, muito demarcada ali a relação do fim do período da Guerra Fria, o fim da bipolaridade, ou seja, das tensões do mundo bipolar, acaba, e o mundo, assim, sendo criados novos estados nacionais, seja pelo processo de dependência de várias nações na África, na Ásia, o desmantelamento da União Soviética, vão sendo criadas novas bacias transfronteiriças, né? Bacias que pertenciam a um único território passam a ser compartilhadas por vários países. Então, surge, principalmente a partir da década de 90, um debate muito forte de qual seria o papel da água na emergência de novos conflitos entre estados nacionais. Tem uma frase muito famosa, que era até de um ex-secretário das Nações Unidas, né, de que as guerras, dito lá no começo da década de 90, de que as guerras do futuro seriam a respeito da água, né? Da água e também de outros recursos naturais, mas ele falou especificamente da água. E também nessa emergência do processo de enxergar a água enquanto tema de segurança, também está a maior preocupação, né, com a emergência, hoje em dia, falando de emergência climática, né, mas aquecimento global, quando se torna o tema do meio ambiente, entra na pauta das relações entre os estados nacionais. Então, a água entra também como um dos possíveis elementos que vão dar razão, né, que vão dar origem a novos conflitos. No entanto, apesar desse discurso, ainda existem ainda muitos poucos casos de conflitos entre estados nacionais pela água. Esse gráfico, que é de um... se não me engano, ele é cientista político, né, que é o Peter Clark. Ele tem o Pacific Institute, né, que é nos Estados Unidos, levanta os conflitos pela água e mostram que grande parte desses conflitos, na verdade, são conflitos intra-estados, internos. Então, conflitos entre usuários, conflitos entre diferentes unidades políticas dentro de um Estado nacional, ou seja, no Brasil, né? Conflitos entre unidades da federação, entre um Estado com outro, ou entre unidades federativas de diferentes níveis, né? Municípios com estados. Grande parte dos conflitos que têm emergido a partir da água são conflitos intraestatais, não interestatais. Também, nessa avaliação dos conflitos pela água, a água pode ser, né? A água pode ser, aí tem uma tipologia dos conflitos pela água, né? Conflitos por causa da água, por acesso à água, por disponibilidade da água. A água também pode servir enquanto um instrumento do conflito, causar um alagamento, ou represar água para que a água não chegue a outro país, usar essa posição, né, que eu falei anteriormente, se você está águas acima ou águas abaixo, como um elemento de causar danos ao seu vizinho. A água também pode ser utilizada como um alvo, a contaminação de reservatórios, e existem todas essas formas aí também já identificadas ao longo da história, mas principalmente, como disse, em conflitos intraestatais.
Então, qual que seria esse papel da água, né? O papel da água nesses novos conflitos a partir da década de 90, principalmente, né? É muito difícil apontar que a água seja o grande estopim, a grande causadora de conflitos, e principalmente de conflitos violentos. Conflitos, tem vários níveis de conflitos, né? De troca de acusações ou desacordos, até escalando até mesmo a violência, né? A água geralmente é vista como mais um elemento a compor diversas causas de conflitos, até mesmo a emergência da violência. E nos estudos, então, da segurança, né, da água, melhor, da água enquanto elemento de interesse para a segurança, a água tem sido vista enquanto, como eu disse, né, mais um elemento, mas também os conflitos não têm sido muito diretamente a partir da falta, ausência de água. Então, aí eu coloco essas duas citações, né, de estudiosos do tema da segurança, né? O Homer Dixon aponta que o que causa o conflito, no caso, é a escassez estrutural. A escassez estrutural, ou seja, a condição de acesso. Determinados grupos que têm acesso à água, que usam o seu poder para controlar o acesso à água, privando outros grupos de acessar a água. Então, não é a falta da água, mas quem tem condições de acessá-la e utiliza do poder para tomar conta e impedir que outros grupos tenham acesso à água. Então, e o Philippe Leblon aponta também outro aspecto, que é que, além da condição de você controlar ou não o acesso à água, o conflito pela água tende a surgir mais até quando há uma grande dependência econômica, política, de um grupo, de um Estado maior do que o outro, né? Ou seja, se você depende muito mais da água para manter culturas irrigadas, ou vou dar um exemplo, né? Se você utiliza, no caso, né, aqui no Brasil, 80% da energia produzida a partir da eletricidade, outros países da região também, que tem a maior parte do seu matriz energética a partir da água. A dependência econômica é muito maior do que se tivesse maior diversidade de fontes de recursos hídricos, né? E nesse contexto, né, a gente entra aí tem esses levantamentos desse grupo, né, que é o Transboundary Freshwater Dispute Database, que é um grupo lá dos Estados Unidos, né, que, pensando nesse cenário dessas grandes bacias hidrográficas compartilhadas, levanta e discute quais seriam as bacias hidrográficas em maior risco, né, risco para a emergência de conflitos, né. E, apesar de estarmos, na maior parte, né, em um continente com abundância de água, e temos maior oferta de água do que demanda, até em termos gerais, a Bacia do Prata aparece como uma bacia em risco de conflitos. Por quê? Porque há uma grande dependência dos países que compõem a Bacia do Prata, uma dependência em relação à água compartilhada por 2 ou mais países. Então, a gente está falando dessa água que serve que vai ser usada no agronegócio brasileiro, no Paraguai, na Argentina, que serve para navegar, que vai servir como uma única saída autônoma para o mar da Bolívia, que é responsável por grande parte da produção de hidroeletricidade no Brasil, né, que é onde está a Bacia do Paraná, que atualmente está com níveis baixíssimos dos seus reservatórios. Então, nesse conjunto, né, de elementos, colocam nessa análise macro a Bacia do Prata enquanto uma fonte de possíveis riscos, né? Risco para emergência de conflitos. Mas, como eu disse,
Aí, mostrando o outro lado da história, né? Eu estava falando do conflito, agora falando do lado da cooperação. Mas, como eu disse, apesar desse cenário de possível emergência de conflitos pela água, da Bacia do Prata estar nessas condições, né, de alto risco, empiricamente, né, nos dados sobre essas relações hidropolíticas a respeito da água, há maior, em termos numéricos, né, ocorrência de casos de cooperação. No nível interestatal, como é que ocorre a cooperação? A cooperação acontece formalmente por meio de tratados, de acordos, e nas relações entre Estados nacionais, né? Se for ver por esse aspecto, há muito mais cooperação do que conflitos. Aí eu pego a citação do Aaron Wolf, né? Que esses prognósticos de futuras guerras da água não parecem estrategicamente racionais, hidrologicamente eficazes, nem economicamente viáveis. Em vez disso, os registros históricos, os tratados internacionais levam a concluir que o resultado das disputas sobre a água são geralmente iniciativas de cooperação. Aí, nesse gráfico, exatamente, que é um dos trabalhos desse grupo, que levanta a ocorrência de eventos de cooperação ou conflitos pela água. Então, a maior ocorrência, que, se vocês olharem no eixo X, né, vai de -7 a 7 positivo, né? Sendo que negativo seriam casos, ocorrências de conflito, positivo, ocorrências de cooperação. Aqui na legenda vocês podem ver, né? O 0, então, não é feito nada a respeito da água compartilhada. Se for positivo, são casos de cooperação, e negativo, casos de conflito. A maior parte dos casos está exatamente no 1. Uma cooperação ali simplesinha. Mild verbal support. Um apoio verbal, né? A gente está tudo bem, não tem problema nenhum, tudo em casa, tranquilão. E nesse conjunto aí dos números positivos, onde se concentra a maior parte dessas interações hidropolíticas, né? Aqui, só para ver melhor aqui essa escala, né? Essa escala bar, né? Do bacias em risco, que coloca a maior parte dos casos em cooperação. Mas um ponto que acho que é importante falar, que é essa visão dicotômica, né? De que ou pode ocorrer cooperação ou pode ocorrer conflitos. Essa análise, né, de que não, a água poderia gerar vários casos, inclusive guerras, mas não, estão gerando mais casos de cooperação. Na verdade, tem escondido, tem camuflado, né, uma grande diversidade de casos do exercício de hegemonia ao redor do mundo, né? Analisar como se cooperação e conflito fossem dois, ou você tem cooperação ou você tem conflito, não elucida exatamente como é que se dá o exercício do poder entre os Estados nacionais e o exercício da simetria de poder entre eles, né? Nisso, eu digo a gente, que é o grupo de trabalho, pesquisa que a gente pesquisa sobre compartilhamento de recursos hídricos, a gente trabalha muito com a ideia de hidrohegemonia. Ou seja, do exercício do poder hegemônico por estados nacionais ou por grupos políticos, né, que podem estar ali camuflados por meio por detrás de elementos de cooperação. Um exemplo, só para dizer como uma pretensa cooperação pode camuflar e esconder o exercício do poder hegemônico, um exemplo, na bacia do Nilo, a bacia do Rio Nilo, né, uma das principais bacias do continente africano, sempre não, né, mas do início do século XX, 1930, acho, quase no fim ali do protetorado britânico no Egito, o Império Britânico, né, que era o grande poder hegemônico do início do século XX, instituiu ali, por meio da sua influência, um tratado internacional entre os países que compõem a bacia do Nilo. Só que esse tratado previa que o Egito e o Sudão, que eram protetorados britânicos, ou seja, territórios sob a tutela do Império Britânico, teriam direito a 80% da água.
enquanto todos os países, né, nas cabeceiras do Nilo, Quênia, Uganda, Etiópia, não teriam direito apenas de compartilhar 20% da água. E hoje em dia isso está sendo um elemento exatamente de contestação, ao passo que a Etiópia tem buscado construir hidrelétricas, outros países também da região têm buscado utilizar as águas do Nilo para o desenvolvimento interno, e o Egito diz, espera lá, não, a gente tem um acordo, a gente está cooperado, só que, a gente que tem que ter direito a essa água. Então, o argumento é exatamente de que a mera existência de um tratado, de um acordo, não é sinal de cooperação, ou pelo menos não uma cooperação em termos justos, né? Aí a gente pode tentar discutir, né, diferentes elementos de análise do exercício da hidrogemonia, né, que pode ser feito por meio da imposição da sua posição geográfica, né? A ideia de que, no geral, quem está a montante teria melhores condições mais favoráveis para exercer o domínio das águas, mas você pode exercer o poder material, né? O poder militar, o poder da força, o poder de fazer sanções contra um vizinho que está danificando as suas águas, um poder de barganha, que é de definir a agenda de discussão, de definir o que vai ser discutido, e um poder ideacional, né? Que é uma capacidade de criar ideias, né? Promover ideias a respeito de como é que tem que ser o uso ou não da água por meio, né, no contexto desses países, né? Então, a tentativa aqui é exatamente complexificar essa ideia de cooperação e conflito, não entendendo eles como polos dicotômicos, mas sim como produtos exatamente dessas relações do exercício do poder que, a maior parte das vezes, são assimétricos. Beleza, gente? Aí, só para também fechar essa primeira parte mais teórica, da apresentação do tema, né, que é como eu coloco a ideia da política de escalas, ao estudar a hidropolítica. Depois a gente pode discutir um pouco mais sobre o conceito de escalas, mas a ideia de política de escalas é uma ideia que está na literatura geográfica, né, geografia política, principalmente desde o final da década de 80, 90, né? Acho que foi o Neil Smith lá que, no Desenvolvimento Desigual, colocou a ideia de política de escalas, que defende exatamente, né, que uma escala não é um dado da natureza ou dado da política, mas sim uma produção social a partir de interesses de determinados grupos que vão construir, desconstruir, promover escalas de ação. Então, ao construir uma escala para a ação política, a gente está definindo ali uma determinada dimensão, extensão da ação, né, no espaço. Quando a gente fala da hidropolítica, então, no geral, a gente está falando, o que eu vim falando até agora, né, principalmente das bacias hidrográficas compartilhadas. Essa escala da bacia hidrográfica. Quem é da geografia deve estar familiarizado com a definição de uma bacia hidrográfica, né, delimitada pelo relevo, né, pelas linhas escomeadas e que direciona o fluxo da água superficial para um fim comum, né? Canal de um rio, um lago, enfim. Idealmente, né, assim, no discurso, essa escala, uma escala natural, assim, né, da bacia hidrográfica, ela é adotada quase acriticamente para a gestão e compartilhamento de recursos hídricos. Então, quando a gente está falando dos conflitos pela água, da cooperação pela água, a gente está falando geralmente dessas grandes bacias hidrográficas compartilhadas. Existe uma justificativa para a adoção da bacia hidrográfica como a principal escala da ação na hidropolítica. Porque é um sistema que você consegue calcular entradas e saídas,
a vazão de um rio, você consegue mais ou menos ali ter uma delimitação mais clara. Mas não é aí o que a gente defende também no nosso trabalho, né? No trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo, não é a única forma de estabelecer relações hidropolíticas e talvez nem a mais adequada sempre. Aí eu faço uma diferença aqui do que eu chamo dessa hidropolítica transnacional, definida a partir principalmente da bacia hidrográfica, dessas grandes bacias hidrográficas transfronteiriças, como a Bacia do Prata, por exemplo, cujos temas ali de negociação são os grandes temas relacionados ao interesse do Estado Nacional. Então, o exemplo que eu vou falar um pouco mais aqui é, por exemplo, as negociações para a produção de hidroeletricidade na Bacia do Prata, cujo ápice foi a construção de Itaipu, né? Por outro lado, a gente discute também uma hidropolítica transfronteiriça. Lembrando que eu falei o que é a fronteira, né? Fronteira é esse espaço de interação entre dois sistemas territoriais, ali, no contato entre dois estados. Nesse contato entre dois estados, você vai ter temas específicos, que não vai ser o tema da grande produção de energia hidrelétrica, mas sim a irrigação de lavouras. Aqui nessa foto que está mostrando aqui áreas alagadas na fronteira do Brasil com o Uruguai. A gestão de enchentes, inundações, aqui, essa foto aqui é do Rio Apa, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Então, a preocupação das cidades dessa fronteira é a inundação. E no caso da hidropolítica transnacional, como a gente fala, são esses grandes assuntos de interesse nacional. Então, acho que para tratar, quando a gente está falando desses grandes casos, os tratados internacionais, a gente está falando muito mais da hidropolítica transnacional, os grandes temas de interesse nacional. E pouco tem sido focado exatamente na hidropolítica transfronteiriça. Aí, caminhando para a América do Sul, né? Para a gente discutir isso que eu vim apresentando até agora aqui na América do Sul, né? Como eu falei, a América do Sul é um continente de grande interesse para o estudo do compartilhamento dos recursos hídricos, porque tem a maior bacia hidrográfica do mundo em termos de área, em termos de vazão, em termos de biodiversidade, que é a bacia amazônica. Mas eu estou chamando a atenção da Bacia do Prata, porque também é a bacia que eu venho estudando, porque também é a bacia que é onde está concentrada a maior parte da população do continente, alguns dos principais centros econômicos do continente, etc. Acho que alguém levantou a mão. Quer falar, Mariana? Aproveitando para eu tomar uma água aqui. Não, professor, desculpa, bati a mão. Tá. Tá, depois eu vou... Mas tem uma questão no chat, professor. Da Edna, né? O ponto de vista sobre a construção da HE no Rio Tocantins, onde foi... Entendi, Edna. Você diz bolsões de... Como assim, bolsões de água? Quer falar, Edna? Bem, se comentar, Edna, se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Mas para comentar uma pausa até comentar o que a Edna coloca, né? Diversas subbacias, né? Na Amazônia tem sido essa grande fronteira, né? A grande fronteira da produção de hidroeletricidade na América do Sul. Bem, enquanto diversas partes do mundo mudaram essa ideia da construção de grandes hidrelétricas, né? Que tem um custo imenso, custo ambiental imenso, custo social imenso, vídeo caso de Belo Monte, né? Transformação de toda a morfologia do Rio Xingu, de todas as sociedades, as comunidades no entorno de Altamira, né, que foi durante anos e anos a cidade mais violenta do país.
Enquanto em vários lugares mudou-se essa lógica, né? No Brasil, não só no Brasil, né? Mas no Brasil, nos países que compõem a bacia amazônica, a lógica das grandes hidrelétricas esteve ainda durante muito tempo, está, né? Durante muito tempo aí em voga. No caso da bacia amazônica, eu cito Tocantins, né? Mas aí eu cito também, né? As hidrelétricas do Rio Madeira, do Rio Xingu. Novos projetos estão sendo desenvolvidos em parceria do Brasil com a Bolívia, no Rio Madeira. Ainda estão à baila para ser discutidos aí com grandes custos ambientais e sociais pela frente. Eu acho que talvez, né, os últimos anos no Brasil não tem sido desenvolvido muito, não tem ido muita frente, ainda mais essas compartilhadas com a Bolívia no Rio Madeira, até por causa das diferenças políticas entre o Brasil e a Bolívia, mas há um risco grande de, em breve, a gente estar também com novos projetos de hidroeletricidade no Rio Madeira, que é bizarro. Bem... Ô, Luiz, fala aí, Paulo. Eu não sei se a Edna quer falar ainda, mas eu acho que essa ideia de bolsões de água está relacionada àquela discussão que você estava trazendo da escassez ou seja, criar formas de você conter e armazenar água para superar essa dimensão de escassez. Eu, pelo menos, consegui entender dessa forma, os bolsões. É isso, Edna? Enfim, acho que ela não está mais, mas imagino que tenha sido nesse sentido. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Eu vou na apresentação, que eu vou falar de Itaipu, aí talvez aí entre na discussão. Bem, estava falando, então, apresentando aqui o caso, né, como essa análise da hidropolítica na América do Sul, da produção das escalas para a hidropolítica no continente, né? Bem, acho que eu comentei já um pouco, né? No cenário global, há mais ou menos uma ideia de abundância de água na América do Sul. Então, a América do Sul, na verdade, nunca foi uma área de muito interesse, né, nos estudos de hidropolítica internacional. Você vê muitos estudos relacionados ao Nilo, ao Oriente Médio, né, a bacia do Rio Jordão, Tigres e Eufrates, até mesmo na Índia, né, também grandes bacias hidrográficas transfronteiriças lá atravessam áreas desérticas. Então, a América do Sul não aparece meio de lado, assim. Mas o que pode parecer, né, um cenário de abundância de água e de casos de cooperação apenas, na verdade, existem muitos casos de conflito. E de conflitos não necessariamente que englobam toda a bacia hidrográfica, mas assim alguns trechos, segmentos e usos específicos, né? Aí sobre a bacia do Prata, que eu falei, né? Então, tem áreas em 5 países, né? Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai. Chega a 70% do PIB do continente sul-americano está produzido, né? Nas áreas cobertas pela Bacia do Prata. Você tem 3 capitais, né? Brasília, está no interior da Bacia do Prata, Assunção e Buenos Aires, sendo que Montevidéu está ali do ladinho, né? Na foz do Rio da Prata. São Paulo está no Rio da Prata, né? Tietê, que é um dos que compõe a Bacia do Prata. Porque a gente fala de Bacia do Prata, né? A Bacia do Prata é um termo muitas vezes adotado até na geopolítica da América do Sul. As duas grandes bacias hidrográficas, a do Prata e a do Amazonas, mas a Bacia do Prata não é necessariamente uma bacia hidrográfica, mas sim a associação dessas 3 grandes bacias sul-americanas, a do Rio Paraguai, a do Rio Paraná e a do Rio Uruguai, né? E que se convergem para o estuário do Prata, que está na fronteira do Uruguai com a Argentina. Por isso, dada essa diversidade, essa
essa complexidade exatamente das condições de ocupação e de uso da água na Bacia do Prata, há um grande interesse nela em termos econômicos para todo o continente. E ao longo da história, as águas do Prata foram elementos exatamente de exercício dessa hidrohegemonia no continente. Isso antes mesmo da formação dos Estados Nacionais Independentes na América do Sul. Como eu falei, né, no controle colonial, né, na ocupação colonial do continente, os rios eram um elemento muito importante para a ocupação do território, né, para o conhecimento do território, para a demarcação das administrações coloniais. Então, o controle desses rios era um elemento já ali de disputa muito intenso. Bem, aí alguns, só para citar o exemplo, né, que era o controle do Rio Paraguai, né, livre navegação do Rio Paraguai, foi um dos elementos que levou à Guerra do Paraguai. A ocupação na foz ali, Buenos Aires, Montevidéu, foi um elemento de disputas entre as coroas espanholas e portuguesas. Mas mais importante para a gente aqui, né, eu acho que eu coloco esse marco a partir do ponto 2 e 3, que são as iniciativas aí, no contexto aqui da América do Sul, para o aproveitamento hidrelétrico das águas do Rio Paraná, especialmente no segmento compartilhado entre Brasil, Paraguai e Argentina, que vai dar, ou seja, diversos conflitos ali entre Brasil e Paraguai, conflitos fronteiriços e conflitos por território e pelo uso da água, também conflitos entre o Brasil e a Argentina, entre Paraguai e Argentina. E esse cenário, né, e essa série de conflitos que aconteceram principalmente ali entre a década de 60 e a década de 70, deram origem a um conjunto de medidas, de tratados e acordos internacionais, principalmente entre esses três países, Brasil, Argentina e Paraguai, que podem dar um cenário de pretensa cooperação e de tá tudo ok, tá tudo belezinha, né? Mas aí eu vou entrar na questão aqui exatamente das hidrelétricas, que até hoje são um dos principais exemplos do exercício da hidrohegemonia no contexto da Bacia do Prata. Aí um mapa também para mostrar essa grande abrangência e dispersão das hidrelétricas na Bacia do Prata. A maior parte dessas hidrelétricas são no Brasil, na Bacia do Rio Paraná, mas chama atenção para 3 hidrelétricas que são muito importantes nesse tema da hidropolítica, que é exatamente Itaipu, que é compartilhada pelo Brasil e pelo Paraguai, e a Yacyretá, que é compartilhada pelo Paraguai e pela Argentina, e Salto Grande, que é compartilhada entre Uruguai e Argentina, né? E a construção dessas hidrelétricas foram resultado exatamente dessas negociações extremamente assimétricas entre os países, né, entre os países da região. Bem, aqui alguns exemplos de outros acordos binacionais ou trinacionais dentro do contexto da Bacia do Prata. Aí está aqui embaixo, né? Esse pretenso cenário de acordo, de cooperação, tem como um principal marco o Tratado da Bacia do Prata, que é de 1969, que é o que baliza as relações a respeito dos recursos hídricos entre os países do Prata, né? Então, um acordo que houve forte empenho, né, de várias instituições financeiras internacionais, na época, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a própria OEA, que colocaram um grande esforço na criação desse tratado exatamente para conseguir estabelecer os parâmetros para a utilização das águas pelos Estados nacionais para o desenvolvimento econômico, né? Por meio da construção de hidrelétricas, principalmente, mas também para a navegação. Aí alguns casos, aí vou citar 2 casos aqui rapidamente para demonstrar que exatamente esse pretenso cenário de cooperação camufla, né, uma série de conflitos ali e que
podem ali gerar maiores tensões entre os países da região. Aí, o primeiro caso aqui, que é o caso do Rio Uruguai, das papeleiras no Rio Uruguai, que teve início em 2005, né? Foi quando, em 2005, o governo do Uruguai, né, do Mujica, autorizou a construção de 2 indústrias papeleiras às margens do Rio Uruguai, uma espanhola, outra finlandesa, e o Rio Uruguai demarca o limite entre Uruguai e Argentina, e do lado argentino fica a cidade de Gualeguaychú, que é um balneário, uma cidade turística, né? Aí essa foto mostra aí o pessoal na praia, tal, e do outro lado a papeleira, a fábrica de papel do lado uruguaio. E a construção dessas indústrias causou grande comoção, né? Do lado argentino, exatamente na perspectiva de que, estão aqui construindo isso aí vai poluir as nossas águas, vai estragar o nosso meio aqui, principalmente o meio turístico, que a cidade depende muito, né? E nisso começou uma grande mobilização, principalmente do lado argentino, contrária à construção das papeleiras, né? Do lado argentino, houve essa grande mobilização. A principal forma de demonstração, das demonstrações públicas, era o fechamento da ponte que liga os dois países. O fechamento da ponte, aí essa foto mostra exatamente um desses atos, né? Que era o fechamento da ponte em protesto contra a instalação das indústrias papeleiras, né? E houve uma grande comoção do lado argentino. Aí há muitas discussões aí a respeito de como é que esse caso foi instrumentalizado pelo governo nacional argentino, que era a época do Néstor Kirchner, como um meio de catalisar apoio, né, internamente, mas houve essa grande mobilização em bases locais, com o fechamento da ponte, principalmente. E só que o fechamento da ponte acaba indo contra os princípios do Mercosul, livre circulação de bens, mercadorias. Então, a partir disso, o Uruguai passa a fazer reclamações formais em relação à Argentina, só que no escopo do Mercosul. E a Argentina, por sua vez, leva esse caso para a Corte Internacional de Justiça, né, de Haia. Porque o que o Uruguai estaria fazendo? Palavras do governo argentino, estaria danificando o recurso compartilhado entre os dois. Então, duas esferas completamente de política internacional completamente diferentes, né? A Corte Nacional de Haia e o Mercosul, que vão tentar mediar esse conflito hidropolítico na região. Bem, como é que se conclui isso, né? Esse caso durou 5 anos, né? A conclusão que chegou por lado do Mercosul, aquela reclamação do Uruguai de que estava fechando a ponte. O Mercosul, tem que abrir a ponte aí, que tem que circular, mercadoria e tal. Do lado da Corte Internacional de Justiça, em Haia, concluiu, a partir de estudos, que não havia impacto na qualidade da água do lado argentino, então acabou se perdendo também o momento da mobilização popular, e esse resultado acabou dando a papeleira existe hoje, a Botner, inclusive com o mais recente projetos de ampliação da indústria. Mas acho que esse caso é emblemático exatamente de que um contexto ali essa tentativa de organização por meio da bacia hidrográfica não atende às necessidades aqui que são postas nos casos ali dos conflitos na fronteira, das pessoas que habitam a fronteira, que estão ali compartilhando a água para usos, não necessariamente esses grandes usuários de água, né? Pode existir exatamente esse conflito aí entre diferentes níveis, né? O nível transnacional dessa política de construção de industrialização e o conflito ali dos usuários do dia a dia, né? Da cidade argentina. Bem, e para acabar, para terminar aqui, já estou falando demais, hidrelétrica Itaipu. E eu também estou terminando com Itaipu porque é o meu interesse atualmente, agora aqui na pós-graduação de Geografia, que a gente está acompanhando, desde quando entrei aqui na UFBA, tentando acompanhar exatamente
as negociações em torno da revisão do Tratado de Itaipu. Por que a revisão do tratado, né? Primeiro, Itaipu, né, que durante muito tempo foi a maior hidrelétrica do mundo, e durante muito tempo era a maior produtora de energia, né? Mesmo depois da construção das 3 gargantas lá na China, Itaipu batia recorde de produção de energia. Mas o Tratado de Itaipu, que eu falei, né, que foi aquele momento da década de 60, 70, de grandes conflitos entre os países da Bacia do Prata, o tratado que regula Itaipu, ele define, então, que Itaipu é uma empresa binacional, metade brasileira, metade paraguaia, tudo tem que ser dividido meio a meio. Contudo, como o Brasil consome cerca de 90% da energia de Itaipu, a energia do Paraguai só consome 10% da sua parte. O que ele faz com o que ele não consome? Repassa para o Brasil. Só que quanto é que o Brasil paga para o Paraguai pela energia que o Paraguai não usa? Um preço muito abaixo do preço de mercado. E esse preço está definido desde lá da década de 70. Então, o que hoje o Paraguai busca nas negociações é exatamente rever esse preço da tarifa paga pelo Brasil, rever qual é o papel da energia de Itaipu para o desenvolvimento do Paraguai e tentativa de estabelecer relações menos desiguais e assimétricas com o Brasil, né? O tratado lá, que é de 1973, ele prevê que esses acertos financeiros eles têm que ser revistos agora até 2023. Então, os atuais governos, né, dos 2 países, eles têm que negociar novos termos financeiros até daqui a 2 anos. E isso tem sido um tema de grande mobilização no Paraguai. A gente não acompanha isso no Brasil, mas é um tema que a gente está pesquisando agora aqui também na pós-graduação aqui da Geografia da UFBA, né? Que é exatamente tentar acompanhar na sociedade civil paraguaia como é que tem sido essa mobilização em torno de Itaipu. Eu digo isso, aí eu mostro esse gráfico exatamente, o papel que Itaipu tem na economia paraguaia. Nesse caso, não é só Itaipu, que é a Ciretá também, que é aquela outra hidrelétrica compartilhada com a Argentina. As rendas que vêm da produção de energia hidrelétrica, por orçamento paraguaio, chega ali, nesses gráficos, há alguns anos, chegou a 12% do total do orçamento do país, que vem da produção de energia hidrelétrica. O Paraguai é um país mediterrâneo, né, totalmente inserido no interior do continente, na Bacia do Prata, e muito dependente economicamente das águas do Rio Paraná e das águas do Rio Paraguai, para a navegação, para a produção industrial, para a produção de energia hidrelétrica, para o agronegócio paraguaio, onde tem grande parte da fronteira agrícola sendo expandida agora também, com também dinheiro do agronegócio brasileiro. Então, a Itaipu, a energia hidrelétrica, significa muito para o Paraguai. E é nisso que a gente está agora tentando se debruçar exatamente como é que estão sendo construídas essas posições para as negociações visando 2023. Então, agora, aqui a gente está começando essa pesquisa a respeito dessas posições tomadas na sociedade civil paraguaia, né? Do lado brasileiro, Itaipu tem uma grande... Fora a energia gerada, Itaipu tem uma grande importância financeira para os municípios que estão às suas margens do lago de Itaipu. Por exemplo, aqui, esse quadro mostra exatamente o quanto que da compensação financeira paga pela hidrelétrica de Itaipu faz parte da receita total do município, a receita financeira, do orçamento dos municípios lá do Paraná. Então, tem alguns municípios, né, Itaipulândia, Santa Helena, que mais da metade do orçamento municipal vem de dinheiro de royalties pagos por Itaipu. Então, outra preocupação também agora, nessa discussão sobre hidropolítica transfronteiriça, é exatamente entender qual o papel desses municípios na construção de estratégias de negociação.
Eles têm se preocupado com isso? Têm procurado mecanismos de interferir na política nacional brasileira, por meio de lobby? Quais são as estratégias desses municípios? É uma preocupação agora nesse estágio da nossa pesquisa. E, além disso, além dessa Itaipu para o Brasil, Itaipu para o Paraguai, em termos financeiros, em termos de rendas, Itaipu também, ela causou a monta dessa obra, né, causou mudanças na dinâmica regional de impactos profundos aí nessa região, né? Especialmente uma região que era ocupada por somente a etnia Guarani, né? Guarani de Kaiowás, também Kaiowás, mas e que foram muito afetados exatamente posteriormente à construção da hidrelétrica, né, pelo alagamento dos seus territórios, ocupação desses territórios por colonos, né, colonos que ocuparam essas áreas agora valorizadas do interior do Paraná e que até hoje vivem em aldeamentos em torno do Lago de Itaipu. Tem 2 terras indígenas ali ao redor do Lago de Itaipu, né? Que são essas áreas aqui, amarela aqui, e essa área aqui, Diamante do Oeste. Mas todos esses marcos aqui são aldeias indígenas que, grande parte, tem um conflito fundiário na relação da empresa binacional Itaipu com esses territórios indígenas, né? Não sei se a professora Guiomar, né, já falou com vocês, né? A dissertação de mestrado dela foi sobre os expropriados de Itaipu também, que é um livro bem bacana sobre esse tema lá acho que foi no final da década de 70 que ele escreveu, não, 80, né? Então é um livro também referência para entender esse lado também da dimensão hidropolítica, que também tem a ver com o uso da água, que também tem a ver com os efeitos da água, né? Do uso da água. Enfim, para terminar, um outro interesse, que aí não vou estudar muito, porque isso está completamente ainda incipiente, começando o trabalho exatamente desde quando eu estou aqui na UFBA, o interesse também de pensar essas relações hidropolíticas, não no contexto de compartilhamento entre países, entre estados nacionais, mas sim entre estados e unidades da federação, adotando como caso o Bacia do Rio São Francisco. A gente tem visto, né, que a quantidade de obras de infraestrutura criadas e sendo planejadas para a Bacia do São Francisco tem causado a emergência de novos conflitos, né? Como eu disse, conflitos entre diferentes usuários de água, a expansão do agronegócio, né, no oeste baiano. Então, a gente vê casos como o de Correntina, que tem tornado muito evidente essa disputa pela água para diferentes usos, e também novos casos de conflitos entre unidades da federação. Essas diversas obras que estão sendo feitas, né? No caso aqui, esse mapa é da transposição, a grande transposição, o eixo norte, o eixo leste. Mas existem outras. Existe o canal do Sertão de Alagoas, o canal do Sertão de Pernambuco, que são obras aí em parceria com os governos estaduais. Acabou de ser lançado um plano de um outro canal para o Sertão Baiano, né, na região de Jacobina. Então, a possibilidade também da emergência de novos conflitos aí entre unidades da federação. Mas esse é um tema que a gente está começando agora também, então esse não tem ainda muitas discussões a respeito, espero que em breve tenha alguma coisa. Gente, deve ter falado pra caramba. Se estiverem por aí, é um prazer trocar ideia. Obrigado, gente. Valeu, Luiz. Incrível, muita coisa, hein? Falei a beça, né, gente? Nada, tá massa. Gente, tá aberto para questões aí, fiquem à vontade. Abra o microfone, falem no chat. Sugestões, Tá aberto. Sugestões, que acho que a ideia era essa também, né? Trazer o contexto da pesquisa e também os nossos questionamentos aí para o futuro. A gente está querendo avançar aí. Bora, meu povo!
Ninguém tem nada? Ô Luiz, enquanto eles pensam, eu vou fazer então uma perguntinha, que na verdade são dúvidas, assim, que eu achei muito massa, cara, muita coisa para pensar. O primeiro ponto, assim, que lá, quando você estava apresentando, né, aquele debate sobre as formas de hidropolítica e apresentando, inclusive, os modelos ideais, você definiu uma como, eu acho que era barganha, né? Uhum. Se eu notei certo. E aí seria, por exemplo, as formas mais próximas da, não sei se da dissolução de conflitos e da resolução deles, né? Algo que saísse de baixo para cima mesmo e quase numa espécie de autogestão. Vocês identificam, consideram em alguma medida essas outras formas que não, vamos dizer assim, estatais de gestão dessa água ou de alguma medida nesse sentido? Tem alguma forma? Não sei. Então, acho que a grande preocupação é exatamente, né, como é que o interesse de bases locais, comunidades, tenham condições de acessar exatamente as negociações ao nível estatal, né? Um outro caso, que é o da minha tese, exatamente mostra que é da bacia do Quaraí, né? Que é uma bacia compartilhada, uma subbacia pequena, né, na fronteira do Brasil com o Uruguai. Lá tem uma região de muito cultivo de arroz irrigado. Então, tanto do lado brasileiro quanto do lado uruguaio. E também tem condições ali únicas assim de cooperação não, né? Mas de proximidade social entre os dois lados da fronteira. São a mesma família, são pessoas da mesma família e tal. Lá a gente vê até que se tornou um piloto, né? Um caso piloto a ser utilizado em outras fronteiras, principalmente na América do Sul, de cooperação a partir da associação ali entre produtores rurais, entre os municípios também da região e conseguirem subir essa escala, né? Escalas acima e escalas abaixo, né? Sair da negociação ali e levar exatamente para as discussões entre Brasil e Uruguai. Mesmo assim, há limitações quando chega lá na Itamaraty, ou até mesmo na corpo técnico, por exemplo, legalmente no Brasil. Quem pode fazer outorga da água, quem pode fazer a gestão da água em um rio internacional, como Quaraí, o Uruguai, é a ANA, Agência Nacional de Águas. Mas a ANA não tem técnico lá, a ANA não... Quando vai alguém lá, vai rápido tal, e não conhece muito bem a dinâmica, não tem muita interlocução com o lado uruguaio. Então, rola um choque quando chega aí. Uma proposta que está sendo construída agora, né, exatamente a regulação, quando, por exemplo, os agricultores, os usuários, os principais usuários ali, né, que são os agricultores, os arrozeiros, principalmente, eles se adequarem às normas do governo, da política de recursos hídricos do estado do Rio Grande do Sul. Ao invés de ter que levar tudo para a ANA, para o Itamaraty, chega ali no governo estadual. Então, o Comitê de Bacia, agora, do lado brasileiro, é um comitê de bacia a partir das normativas do estado do Rio Grande do Sul, como se fosse um comitê de bacia de águas estaduais, não federais. Do lado uruguai já tem também. Então, isso permite ali uma proximidade maior. Eles negociam ali, não precisa tudo ter que passar por diplomata, por Itamaraty, mas esse é um caso ainda único, pelo menos até agora na América do Sul. Então, e aí você está falando da barganha, né? A barganha é conseguir colocar a sua voz também, né? A sua visão, né? E eles têm conseguido isso, pelo menos ali no contexto do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Não levar isso para outras esferas, mas acho que é o princípio ali, né? Massa. E aí outra coisa que eu fiquei pensando é como é que as questões das alterações climáticas, das políticas de clima têm atravessado esse tema, né? Porque quando você falava das usinas, eu estava lembrando desse acordo novo que o Brasil assina sobre o metano, né? E por mais que dos lagos de hidrelétrica o metano seja bem baixo,
Não sei se isso impacta em alguma medida essas políticas também transfronteiriças, ou se tem outras políticas de clima que atravessam esse debate. Até agora nada. É impressionante isso. Porque, por Pois é. exemplo, o caso de Itaipu, tá todo. É isso. A nossa ideia agora da pesquisa é exatamente acompanhar, principalmente, mecanismos de acompanhar isso no debate público no Paraguai, porque no Brasil se fala muito pouco disso. Mas nada se fala, por exemplo, que a bacia do Paraná toda está com níveis e modelos, né, prevendo que naquela parte da bacia do Paraná a tendência de queda das precipitações, né, vazão dos rios. Então, vai ser viável, até quando vai ser viável a produção hidrelétrica ali? As hidrelétricas já têm o seu limite ali de produção, mas isso pode encurtar ainda mais a vida útil. Será que a galera está nem aí mesmo? Pode ser isso, eles não estão nem aí, às vezes, também, né? Se for para durar mais 10 anos aí, que dure. Enfim, até agora, assim, eu não vejo nada essa discussão das mudanças climáticas na questão, por exemplo, de produção. Acho que a questão da hidropolítica, né? Quais são os principais motores aí desses interesses, né? A produção hidrelétrica, que eu vejo muito pouco essa discussão sobre as mudanças climáticas. As discussões a respeito do transporte, eu acho que vejo mais, porque envolve uma galera. Aí eu não falei disso, né? A hidrovia do Paraguai, né? Que vem lá do Pantanal, lá da região de Cáceres, Corumbá, e desce, dá acesso até a Foz do Rio, até a Foz do Prata, né? No Uruguai, na Argentina. É a única saída autônoma para o Mar da Bolívia. Então, tem um interesse geopolítico muito grande. Então, há um interesse muito grande, tanto da Bolívia, do Paraguai, de manutenção dessa hidrovia. E, hoje, agora, enquanto falamos, o nível do Rio Paraguai está, acho que, uma baixa histórica, né? Deve ter subido um pouco. Né? Então, o Paraguai e a Bolívia ficam bem interessados nisso. Mas até a capacidade desses países exatamente de articular e conseguir alguma mudança ainda acho que está muito pouco, assim. O que mais, meu povo? Gente, o pessoal tá assim, já final do semestre, já está assim? Eles não são quietinhos assim, não, gente. O que está acontecendo? Ninguém mais? Cansei, pessoal. Acha. Não sei o que deu, que eles estão tímidos hoje. Mas se não tiver nada mais, a gente encaminha para o final, gente. Obrigado, Cláudia, pela manifestação. E não deixar a gente aqui sozinho num diálogo bilateral. Bilateral. Criar mecanismos multilaterais aqui. Né? O que a gente quer é o mecanismo de diálogos multilaterais aqui. Uhum. Pronto. Bom, então é isso, né? Agradecer novamente, Luiz, pela disposição. Só deixa eu também fazer o jabazinho aqui, Paulo. Claro, Esqueci. pô. É isso, eu já ia encaminhar para você fazer suas considerações. Eu ia falar, ia colocar na apresentação, até esqueci. Deixa eu pegar aqui. Que é da série de seminários, que a gente está falando exatamente sobre esse tema. Deixa eu pegar aqui a playlist. De sexta, inclusive, que rolou 11 horas, não era? Sexta passada? Eu coloquei na agenda, e aí, por conta, né, daquela conversa que a gente estava fazendo, eu não consegui participar. Veio 1 milhão de coisas, eu perdi. Não, mas esses negocinhos cansam, né? Cadê a playlist, gente?
Vai ter outro essa quarta-feira. Cadê? Massa. A playlist. Já vou passar aqui. Então, o Paulo falou no início, né? Eu fiz parte da minha formação, né, no pós-doutoramento na USP, né, com o professor Wagner Ribeiro. E a gente tem realizado, ao longo desse segundo semestre, uma série de seminários a respeito de águas transfronteiriças ao redor do mundo. Então, tem discussões a respeito da América Central, fronteira Estados Unidos-México, da Ásia, do Sudeste Asiático. E nessa quarta-feira, às 2h, vai ter com o professor Richard Meisner, da Universidade da África do Sul, sobre a África Austral. Então, tem ali a Bacia do Limpopo, do Zambezi, que trabalha já há bastante tempo a respeito do tema. Aí, são em inglês, mas, assim, logo pouco depois a gente já coloca uma legenda em português também, e tá ficando bem bacana. Que massa, Luiz. Quarta, que hora que vai ser? 2h da tarde. Massa. 2h. Massa. Muito bom. Valeu. É isso, Luiz. Obrigado mais uma vez. E, gente, não se esqueça que essa semana é a semana do seminário, né, do Pós-Gel. Hoje a gente começa os debates às 19h com o professor Rui Moreira, falando sobre pandemia e territorialidade. Na quarta-feira, o tema da mesa é demarcação de terras indígenas. Na quinta, alterações climáticas, né, planeta em crise. E na sexta-feira a gente vai discutir um pouquinho dessa relação com o cuidado da saúde mental na pós-graduação. Então, gente, vocês receberam, né, o questionário que a gente passou para vocês. Quem ainda não respondeu, tira um tempinho, responde lá para a gente, vai ser super importante. A gente quer discutir previamente isso com vocês já na sexta-feira. Então, se puder dar uma olhada lá no questionário e responder para a gente, vai ser massa. E é isso, né? Essa semana, então, tem as oficinas, né? Que começa amanhã, já pela manhã. Não sei se vocês estão inscritos, mas se tiverem, aproveitem bastante. Esse é o seminário que foi organizado, pensado, concebido só por vocês estudantes, então acho que ele está bem geral e direcionado para aquilo que vocês fazem. Então participem, divulguem e vamos lá, vamos construir juntos. Luiz, obrigado mais uma vez, um beijo para todo mundo. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa aí, ó, tô aí. Professor, obrigada. Qualquer coisa, é só mandar um e-mail aí, a gente fala. Valeu, meu povo. Beijão. Valeu.